Esse episódio surgiu de uma situação real e comum que deu origem a uma propaganda inclusive. Dia desses, uma pessoa próxima a mim pediu uma Coca-Cola e o garçom respondeu com aquela clássica pergunta: Coca eu não vou ter. Pode ser Pepsi? A ideia dessa propaganda era mudar a percepção do consumidor, fazendo ele abrir a cabeça para a possibilidade de tomar um refrigerante e não outro. A Pepsi sabia que muitas vezes, diante da famosa pergunta do pode ser, o consumidor não aceitava o substituto e por isso mesmo a propaganda funciona, porque todos nós nos reconhecemos nessa situação e podemos então, quem sabe, mudar de ideia e experimentar tal refrigerante. Agora, se isso parece bastante razoável quando pensamos em uma bebida, embora evidentemente existam consumidores que não tomariam Pepsi mesmo após tal esforço publicitário, será que o mesmo seria aplicável à política? E é exatamente essa a pergunta que pretendemos responder nesse episódio da Mosca. Um espaço para a gente pensar e dialogar sobre a política nacional, internacional e nossa sociedade. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar seu like e comentário, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Quando eu era adolescente, eu já curtia política e tinha um amigo que era malufista. E não era apenas uma simples preferência não, era um fanatismo mesmo. Naquela altura do campeonato, já tinha rolado o Pita, os escândalos, ele já tinha sido derrotado por Covas, Marta, mas mesmo assim, o sujeito achava que o melhor político que existia era Paulo Maluf. E não importava o que se dissesse, qual argumento se usasse, nada fazia ele mudar de opinião. Tal preferência ia muito além da simples percepção racional a respeito daquele político. Era algo passional mesmo. Porém, tudo isso aconteceu quando não havia rede social ou WhatsApp. Era um mundo mais analógico, digamos assim, onde a preferência pelo candidato A ou pelo candidato B era demonstrada muitas vezes apenas por adesivos colados nos carros. De todo modo, a lógica por trás do que se passa atualmente ou naquela época não se alterou tanto. Uma pesquisa da Universidade de Cambridge, por exemplo, reforçou a ideia de que as pessoas votam em larga medida amparadas em aspectos puramente emocionais. Dessa forma, fatos e dados concretos sozinhos não são capazes de mudar a mente das pessoas. Em outras palavras, a simples divulgação de um dado como inflação ou desmatamento, por exemplo, não é algo que faz com que as pessoas mudem de ideia. E isso ficou demonstrado em 2020 nos Estados Unidos com uma dinâmica chamada People's Action. Funcionava assim. Se trocava a apresentação de fatos e dados isolados anti-Trump por uma conversa mais acolhedora, partindo de aspectos emocionais dos eleitores. O resultado? Se observou uma maior probabilidade de mudança de voto. Portanto, o trabalho da People's Action mostrou que conversas respeitosas e sem julgamento foram capazes de converter mais votos do que a campanha tradicional. Uma diferença de 102% entre uma abordagem e outra, para ser preciso. Dessa ideia deriva outra questão importante quando se trata de uma campanha eleitoral: o pertencimento. As pessoas se sentem acolhidas quando estão entre pessoas que pensam igual, e isso tem um enorme impacto nas eleições. Pode não parecer, mas essa sensação de bolha, de grupo, tem muita influência. E não apenas isso. Há estudos sobre as tendências de confirmação que mostram que é mais provável que a gente procure, observe e lembre de coisas que confirmam as opiniões que já temos. Ou seja, se você acha, por exemplo, que tomar um determinado chá faz bem para a saúde, você tende a se lembrar mais de reportagens e pesquisas que viu ou leu que confirmam essa crença do que das que vão contra ela. O mesmo vale para a política e suas preferências. Assim sendo, mudar de opinião não é algo simples. Por isso também que as pessoas mais fanáticas tendem a ter ainda mais dificuldade de mudar de ideia. Sobretudo se elas estão em grupos de pessoas que reforçam suas crenças. Se elas são o tempo todo expostas a notícias, reportagens e pesquisas que confirmam suas teses, e se elas têm conversas acolhedoras só com pessoas que pensam parecido. Desse modo, suas postagens no Instagram ou Facebook contrariando as crenças apresentadas pelo outro lado ou suas discussões acaloradas sobre determinado assunto dificilmente farão sozinhas alguém mudar de ideia ou voto. Por mais que você tente. Sobretudo,
se a pessoa que está lendo aquilo pertence a um grupo coeso, onde os membros compartilham uma identidade. Identidade? Pertencimento? Soa familiar? Poderíamos substituir isso por uniformidade? Uniforme? Aliás, por falar em uniforme, você sabia que a lei brasileira veda, proíbe, o uso de uniformes por partidos políticos? Está lá, Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, artigo 6º. É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar uniforme para seus membros. Sabia disso? Pois é. De todo jeito, com uniforme ou sem uniforme, é inegável que pessoas têm se comportado como se a política fosse igual ao futebol. E não apenas aqui, como no mundo todo. Os favoráveis ao Brexit e os contrários a ele, os apoiadores de Trump e os que preferiam outro candidato, nunca fomos tão polarizados. E o curioso é que mesmo antes já se sabia o impacto que a visão do coletivo tinha em nossa maneira de pensar. Como demonstrado desde a década de 1950 por uma pesquisa de Solomon Asch, pioneiro da psicologia social, as pessoas frequentemente adotam a visão da maioria, mesmo quando tal visão está obviamente errada. E não apenas isso. Adotam a visão da maioria, mesmo quando têm de negar suas próprias opiniões. Quer ir um pouco mais longe? É possível. Segundo dados de uma pesquisa elaborada por Reed Tuddenham, da Universidade da Califórnia, também na década de 1950, as pessoas tendem a dar respostas absurdas se elas imaginam que os outros dirão a mesma coisa. O que isso quer dizer? Que mesmo sabendo que aquilo está errado, as pessoas tendem a responder para não destoar do grupo. Talvez, se somarmos isso à ideia de pertencimento, a gente entenda um pouco melhor porque tantos acreditam em fake news atualmente, não é? E aí entra a questão da maneira como as notícias e as informações passaram a ser transmitidas ultimamente. Na época do meu amigo malufista, ele estava basicamente atrelado às mesmas fontes de informação que a gente. As mesmas televisões, rádios, jornais e revistas que circulavam na época. Atualmente, os apoiadores de políticos estão vinculados a muito mais fontes de informação ou desinformação e podem com muito mais facilidade ficar vendo, ouvindo ou assistindo apenas aquilo que reforçam suas crenças, convivendo com pessoas que pensam da mesma maneira e bloqueando ou rechaçando o diferente. O assustador disso, como afirmou Daniel Richardson, pesquisador da University College London, em reportagem para a BBC, é que nós, abre aspas, pensamos na internet como uma via super rápida de informação. Não é. É uma via super rápida de vieses. O Twitter e o Facebook são maneiras incríveis de compartilhar informação, mas pode ser que por estarmos compartilhando nossos preconceitos, eles nos tornem um pouco menos inteligentes. Fecha aspas. E como sabemos, o compartilhamento frequente de tais preconceitos é a semente de algo preocupante. Afinal, nesse cenário, como fica o espaço para quem pensa diferente? Hein? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça do seu like, comentário, se inscreva no canal e ative o sininho. A gente se vê no próximo episódio.